Olá! No dia 24 de abril, o Senado Federal aprovou projeto de resolução que cria a Frente Parlamentar da Juventude. Isso quer dizer que, a partir de agora, os brasileiros entre 15 e 29 anos de idade contam com o apoio de um grupo de senadores dedicados a atender às demandas e necessidades dessa faixa da população, bem como em articular iniciativas da sociedade civil, do governo federal e até mesmo do próprio legislativo nesse sentido. Conversam conosco sobre o assunto o senador Irajá, do PSD de Tocantins, autor dessa iniciativa que criou a Frente Parlamentar, e a secretária nacional da Juventude, Jaiana Nicareta da Silva. Eu agradeço a presença de vocês aqui nos nossos estúdios. Senador, vou começar pelo senhor. O senhor que é o senador mais novo da casa, o mais jovem até mesmo da história do Senado Federal. Obrigado. É até natural esse movimento, essa iniciativa de criar uma frente parlamentar para atender o que eu imagino seja uma parte significativa do seu eleitorado. Gostaria de saber do senhor o que é que o senhor detecta como principais necessidades e demandas dessa faixa da população do Brasil. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui no programa. Para mim é uma honra poder ter sido eleito senador tão jovem, com 35 anos de idade, que é a idade mínima para se candidatar ao Senado Federal, embora eu já tenha tido a oportunidade de ter 2 mandatos como deputado federal e que eu fiz com muita alegria. E eu acho que a mudança que tanto a nossa juventude e os brasileiros esperam não é uma mudança apenas da imagem, né, dos representantes, das figurinhas, né, dos nomes. É uma mudança de comportamento, é uma mudança de postura e atitude. E é isso que eu me proponho e tenho percebido que, como eu, outros senadores também que chegaram agora, e principalmente os novos senadores, estão muito dispostos a ajudar o país e a virar essa página que nós estamos enfrentando. E para mim foi uma grande oportunidade, quero agradecer a nossa secretária-geral, o Edgley também, que é presidente do Conselho, pela oportunidade de estar hoje à frente da Frente Parlamentar Mista, ou seja, é representada por senadores e também com a possibilidade de ser representada por deputados federais para políticas públicas que fomentem a nossa juventude. Mesmo porque, se o senhor me permitir um parênteses aqui, uma interrupção, já há também uma frente organizada nesse sentido na Câmara, né? Sim, eu acho que o objetivo com isso é a gente fazer um trabalho convergente, né, entre a frente da Câmara e do Senado, podendo talvez ser uma única frente, como é, por exemplo, a frente do Pacto Federativo. É uma frente mista, composta também por deputados e senadores. O que ganha outra força, outra possibilidade de movimentação e tramitação de assuntos dentro do Congresso, né? Perfeitamente, ganha cada vez mais legitimidade e mais força política. O que são as principais demandas? Tem essa renovação da política? Eu acho que, como você exemplificou bem, nós temos, na faixa etária entre os 15 e os 29 anos, nós temos 51 milhões de brasileiros. Ou seja, é 1/4 de toda a população no país, que nós temos praticamente 200 milhões. Então, é uma população muito representativa e que tem sido muito prejudicada, principalmente na questão do emprego. Hoje, a faixa do desemprego no país, a média nacional, está batendo na casa de 12,4%. São 12 milhões de pessoas desempregadas. Desses 12 milhões, 1/4, 4 milhões são jovens, que estão entre os 15 e os 29 anos. E eu acho que o grande desafio que nós temos, junto com a secretária, junto com toda a nossa juventude, é implementar medidas práticas, objetivas e pragmáticas para estimular o emprego aos jovens que estão ingressando no mercado de trabalho. Secretária, agradeço mais uma vez sua presença aqui conosco. É também o entendimento da Secretaria que o trabalho é uma questão premente na vida do jovem brasileiro? Sim, com certeza. Eu começo também agradecendo a oportunidade de estar aqui junto ao senador que teve essa iniciativa, junto ao nosso Conselho Nacional da Juventude, a que eu agradeço a participação do Edgley, nosso presidente. A Secretaria Nacional da Juventude, que hoje está dentro do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, vem com essa preocupação em relação ao emprego da nossa juventude. Somos 51 milhões de jovens no Brasil, 23% deles dentro dessa faixa chamada NEM,
que é uma grande preocupação, porque são jovens que não estão nem estudando e nem trabalhando. Então, dentro dessa necessidade que o Brasil tem de voltar a crescer, nós precisamos fazer com que essa juventude se torne produtiva e ajude no desenvolvimento do nosso país, né? Até porque, para proporcionar oportunidade, nós precisamos, esse jovem que estiver trabalhando vai estar longe das problemáticas como droga e violência. Então, nós estamos preocupados em relação ao emprego e não mais apenas ao emprego, mas quais são as demandas, né? A quarta revolução industrial que está acontecendo vem demandando que todo o sistema de ensino se remodele, né? As novas mudanças que estão acontecendo, as demandas, a nova prestação de serviço, a era tecnológica, vai exigir posturas diferentes, empregos diferentes, capacidades diferentes. Então, nós estamos muito preocupados em fazer, inicialmente, uma inclusão digital desses jovens que estão mais isolados, e é um pedido especial da nossa ministra, Damares Alves, que a gente possa alcançar jovens em comunidades ribeirinhas, ciganos, quilombolas, indígenas, e incluir esses jovens, fazer essa inclusão digital, porque a gente comece a tratar dessa quarta revolução industrial de uma maneira mais igual e inclusiva, né? Com esses jovens que ainda não foram assistidos e a oportunidade que está... Imagina que se ela está longe para um jovem do centro urbano que está rodeado de oportunidades, né? Para esse jovem que está isolado, fica ainda mais difícil. Então, nós temos essa missão enquanto Secretaria Nacional de Juventude e agora ganhando reforço aqui do Senado, da Câmara dos Deputados, porque a gente possa somar esforços, né? Nós temos, senador, agora uma missão, assim, de olhar para essas juventudes com atenção, né? A juventude está no foco da nossa sociedade como a última onda demográfica que nós podemos aproveitar. Nunca mais o Brasil terá tantos jovens como agora. É a última onda que nós podemos surfar para aproveitar, para fazer engajamento do desenvolvimento social e econômico que o Brasil precisa, porque a partir de agora a nossa sociedade só tende a envelhecer, né? Daqui para frente nós vamos ver uma sociedade mais envelhecida e nunca mais teremos tantos jovens como hoje. Agora, ressaltando esse momento, né? Pensando na educação, porque acredito, até pergunto para vocês qual é a ligação que se faz, no entendimento dos senhores, do trabalho, da capacidade de trabalhar com a educação, né? Semestre passado eu vi uma pesquisa do Royal Bank of Canada, quer dizer, uma empresa, um banco respeitado, o maior banco do Canadá, que fez uma pesquisa pedindo um levantamento sobre questões de mercado de trabalho. O recorte deles era de 2018 a 2021. Quer dizer, o entendimento de como é efêmero, de como esse mercado está em transformação. Então, quando a gente junta essa realidade dessa dinâmica da transformação no mercado de trabalho com as questões de educação do Brasil, como é que a gente soluciona essa equação? Eu vou fazer essa pergunta para os dois. Peço ao senhor que comece respondendo, por favor. Olha, eu acredito que o ensino ele precisa ser inclusivo. Porque muitas vezes o grande sonho de uma família que está num estado pobre do Nordeste é que ele possa ter a oportunidade de proporcionar ao filho um ensino superior. É um grande sonho da maioria das famílias mais simples. E muitas vezes essa família que vive ali da agricultura familiar, ele proporciona essa oportunidade do filho estudar numa capital, né, numa cidade mais bem estruturada, e esse filho às vezes se forma num curso de psicologia, ou seja, que não há uma convergência, uma conexão com a atividade econômica original da família. Então, nós precisamos pensar numa formatação de ensino que você não obrigue as pessoas a ter uma vocação, muito pelo contrário, cada um tem uma aptidão na vida, mas que você possa estimular essas famílias a ter a oportunidade, dar oportunidade aos filhos de se capacitarem com curso profissionalizante, com curso técnico, para que eles possam voltar para a sua origem, que é a sua cidade natal, e trazendo boas ideias, novas tecnologias, novas
novas técnicas que possam dar produtividade, como nesse caso dessa família do Nordeste que eu citei, que vive da agricultura familiar, que possa implementar verdadeiramente um ensino convergente e não excludente. Eu acho que esse é um grande desafio que todos nós, eu me incluo nessa responsabilidade, como também o governo federal, que é o executivo, que fica responsável pela implementação dessas políticas públicas. Se a gente conseguir promover uma revolução no ensino que dê ao jovem um ofício, desde o ensino médio, que ele possa ter a oportunidade de crescer e se desenvolver dentro da sua cidade natal, dentro das suas origens, eu acho que isso sim é um crescimento orgânico, não excludente. Isso significaria fazer uma aproximação com o setor produtivo, entre o setor produtivo e as políticas educacionais e as escolas de ensino superior, técnico, médio? Isso significa uma convergência desses dois agentes da sociedade? Claro, é preciso ter essa conversa para entender do que o mercado agora está precisando, para que a gente não ofereça mais tantos cursos de ensino superior, que também não há mais demanda. E você acaba ocupando aquele jovem 4, 5 anos durante o ensino superior e ele sai sem emprego, tendo que ficar em subprofissões. 5 anos que ele deixou de produzir, 5 anos que ele sai em atraso, mesmo tendo com um diploma na mão, ele não tem experiência, são 5 anos que ele deixou de adquirir experiência, e talvez um curso técnico teria sido muito mais proveitoso para a função dele, entende? Então, a gente precisa fazer a aproximação, como o senador bem falou, do que é demanda e do que é oferecido. E a gente sabe que muitas vezes, para atingir aquele jovem vulnerável das periferias, talvez seja mais atrativo os cursos de menos duração e mais aplicabilidade prática. Hoje nós temos um desafio que é levar o ensino até essas comunidades isoladas, né? E aqui eu acho que essa frente parlamentar, ela tem muito a contribuir para que a gente possa fortalecer os projetos da Secretaria para a gente conseguir chegar nesses lugares. Nós temos o desafio, senador, de rodar, né, como Secretaria Nacional, rodar esse país e conhecer essas comunidades, conhecer as realidades, para a gente saber como esses projetos se encaixam e ouvir essas pessoas, para a gente, conhecendo a realidade do mercado, conhecendo as mudanças que estão acontecendo e a realidade local, saber a melhor maneira de casar a política pública com a realidade local e fazer com que isso se torne produtivo e agradável, assim, rentável a todos, né, a comunidade. Hoje, o grande desafio do Brasil é fazer essa discussão. Nós tivemos a oportunidade de estar no Fórum Econômico, no Fórum de Juventude da ONU, na semana retrasada. E todo o mundo hoje discute o futuro do trabalho. Todos os países que se pronunciaram em relação ao futuro do trabalho, porque é um desafio de Brasil, mas mundial hoje, né? As mudanças vão acontecer muito rápido. Falando disso, as iniciativas, né? O senhor, recém-saído de uma campanha, é um momento de muita interação com a sociedade, né? E você na secretaria também numa interação com a sociedade civil. Já começa a se detectar iniciativas exitosas que possam ser multiplicadas? Vocês têm essa experiência nesse momento de andar o país, de conversar com as pessoas, detectar e elencar iniciativas exitosas no sentido de preparar o jovem para o mercado de trabalho e inseri-lo? Hoje eu vejo que o setor privado está mais adiantado nisso, né? Tem que haver uma mudança. O Sistema S mesmo, ele já tem essa preocupação há um tempo. Ele já fez algumas já elencou algumas das profissões que vão deixar de existir e 30 novas profissões que vão passar a existir. Então, o Sistema S não é bem privado, né? Mas ele está mais em contato fazendo esse link entre governo e setor privado. Eu acho que a gente tem que ouvir, dialogar. O MEC, o nosso Ministério da Educação, precisa dialogar com a Secretaria Nacional de Juventude, que precisa dialogar com o Ministério de Ciência, Tecnologias, Inovações e Comunicações, para a gente saber como, eu acredito que não é mais inventar a roda, porque já só em política pública de juventude hoje existem 109 no governo federal. 109 políticas públicas. Estão implementadas? Tá, que existem, foram criadas. Tá? Agora nós vamos começar a saber quais estão funcionando, quais não, por quê, mas são 109. Então, a solução não é criar mais, é saber quais existem, como melhorar, como aprimorar, como modernizá-las e fazer esse contato com o setor que já tem trabalhado, né? Acho que nós temos uma questão de conversa, juntar quem já entende do assunto com quem ainda precisa se modernizar. Senador,
Qual outro tema o senhor elencaria para nós? Essa questão do trabalho, o senhor gostaria de dizer mais alguma coisa que a Frente Parlamentar pretende atuar nesse sentido? O senhor acha bom a gente já explorar outro tema? Eu acho que o tema do emprego, ele é um eixo essencial. E a secretária, ela colocou muito bem, se você não tiver bons parceiros, você não consegue alcançar as pontas, né? Você não tem capilaridade. E realmente o Sistema S é um parceiro fantástico em todas as áreas, seja no comércio, seja na indústria, seja no rural. Eu mesmo sou fruto do Sistema S. Se eu me permitir, eu posso dar o meu testemunho, que Claro. eu fui aos 14 anos, eu fui menor aprendiz, o primeiro do estado, por sinal, com carteira assinada. O senhor tem essa vocação, né? De Tudo ser o começou primeiro. muito cedo na minha vida. E é uma honra que eu carrego até hoje. E foi pelo Sistema S, pelo Senar, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. E foi uma experiência fantástica, incrível, que foi determinante na minha formação intelectual e acadêmica. E, portanto, eu tive essa chance na minha vida e graças a Deus, eu cheguei até aqui. Acredito que, como a maioria dos jovens que poderão também ter essa mesma oportunidade, poderão ser pessoas, né, bem-sucedidas, pessoas que venceram na vida profissionalmente. Eu acho que isso tudo é uma questão de oportunidade. Agora, a frente, claro, ela não vai se limitar ao debate importantíssimo do emprego. É um dos eixos importantes. Agora, nós temos outras, né, secretária, discussões que nós vamos iniciar agora que a frente foi implementada. Uma das preocupações que a própria secretária me colocou é com relação ao problema, por exemplo, das drogas, né, que é uma realidade que vem preocupando todos nós, as famílias, os pais e as mães, e que está cada vez mais presente na vida das famílias brasileiras. Tudo tem uma correlação. A própria falta de emprego e oportunidades é um facilitador, né, do acesso às drogas, mas existem outros também atenuantes. Mas é também um tema que eu quero me debruçar, que eu quero me dedicar, dialogando com a secretaria, com o conselho, com os jovens do Brasil, do Tocantins, para a gente conseguir encontrar caminhos, soluções práticas para a gente poder reduzir esse drama que as famílias brasileiras enfrentam. A parceria com a própria essa faixa da população, a participação da juventude na elaboração de políticas públicas, a interação maior com a classe política e até mesmo a formação de novas lideranças na nossa sociedade. Esses são temas que estão dentro da frente, fazem parte das preocupações da frente? Sim, dentro da essência da frente, porque não adianta a gente estar aqui discutindo, buscando espaços, apresentando ideias, se a gente não tiver também pessoas dispostas do outro lado a vir para esse lado do balcão, né? Se nós não tivermos jovens que estejam dispostos a ir para as câmaras municipais, para as assembleias legislativas, para a Câmara Federal, aqui para o Senado Federal. Então, nós precisamos cada vez mais do jovem presente na política, discutindo diretamente, indiretamente, também como todos podem e devem fazê-lo, mas a gente pretende sim estimular cada vez mais a presença da juventude nos debates políticos. O senhor fala dessa participação da juventude, o senhor na sua relação de conversa com o eleitorado nessa época de campanha, notou, além desse anseio, dessa vontade de ver uma política reformulada, né, em exercício, um diferencial, uma vontade de fazer parte, se engajar, diferenciada também de outras gerações? O senhor enxerga isso na juventude brasileira? Como é que está essa relação com a política? Eu percebo que a gente tem amadurecido muito. Quando eu entrei na Câmara, em 2011, eu já tinha uma percepção diferente. Eu via as pessoas muito desanimadas, né, desacreditadas da política e sem estímulo, né, principalmente do jovem, participar do debate político. Eu já noto que agora, mais recentemente, principalmente nas eleições, que há uma presença mais constante dos jovens. A gente precisa compreender que a gente não pode ficar apenas lendo as histórias, a gente tem que aprender a escrever a história. E, para isso, a gente tem que estar ativamente na política. Essa percepção também chega na secretaria? Há uma expressão do jovem nesse sentido, de estar com vontade, com anseio de participar da elaboração de políticas públicas que afetem a sua faixa, né, da sociedade? Sim, há essa preocupação e é um pedido inclusive pessoal da ministra, para que a gente faça
uma campanha, algo que estimule os jovens, igualmente as mulheres, com uma preocupação especial, as meninas, para que a gente se envolva mais na política. Então, nós pretendemos agora, daqui em diante, para o ano que vem, estimular essas candidaturas jovens e das nossas meninas também. Mas eu sinto que nessa eleição a gente já teve um grande avanço, inclusive pela renovação que aconteceu, né, na Câmara dos Deputados, no Senado, um número expressivo na renovação que aconteceu. E quem esteve na rua também sentiu que a juventude estava puxando os movimentos, estava querendo se expressar. E foi o resultado dessas eleições, grande parte, resultado da movimentação da juventude. Agora, ao mesmo tempo, eu estava navegando no Facebook da secretaria, até comentei com a senhora a hora que chegou aqui no estúdio, e observando os posts do mês de abril, uma coisa me chamou a atenção, a incidência grande de posts tratando da questão do suicídio, né? É uma questão delicada, a gente sabe que é uma questão que está presente, mas confesso que visitando o Facebook de vocês, eu fiquei impactada com a intensidade como é tratado o assunto, né? O que a gente pode falar a respeito disso? Dentro dos 100 dias do Ministério, teve a questão do suicídio e automutilação, porque o suicídio configura, em alguns anos, revezando com os acidentes de trânsito, entre a segunda maior causa de morte de jovens. Então, os números, existe um protocolo para se tratar do assunto, os números não são divulgados, os casos não são divulgados, mas quando você passa a buscá-los e ter acesso à fonte desses dados, você vê que o número de suicídio entre os jovens é enorme. Quem tem contato com as universidades e vê o número de violência e as tentativas de suicídio são ainda maiores. Agora até foi aprovado na Câmara e no Senado a notificação compulsória das tentativas também de suicídio, porque os números realmente são preocupantes. E a gente trata agora do suicídio e também dessa autolesão, porque ela vem aumentando muito, é epidêmica essa autolesão que os jovens vêm cometendo desde a escola. Primeiro eles começavam se cortando, né, com lâminas. Agora, como eles sabem que os professores, os pais já estão sabendo dessa violência, eles estão começando a fazer essa autolesão nas partes íntimas, em lugares que sejam de mais difícil você ver, você perceber. E muitos já começam a fazer nos próprios órgãos, engolindo lâminas e puxando com linhas. Nossa. Assim, a mutilação, ela está acontecendo de uma maneira assim, assustadora quando você passa a reconhecer os números. E nós precisamos agora passar a receber esses dados. Né? Política pública se faz com dados e nós temos a dificuldade porque não se reportam. As escolas não notificam, as escolas, os pais não sabem como reportar. Então, não é possível você dimensionar. Mas os professores nos procuram, os pais nos procuram para falar o quanto eles estão assustados com o que está acontecendo. Ou seja, a gente pode esperar da Secretaria um movimento nesse sentido. E aí, estamos com 2 minutinhos já encerrando o programa. Eu pergunto para o senhor, senador, a gente elencou aqui alguns problemas sérios, né? Mercado de trabalho, a questão da droga, a questão do suicídio, os problemas de alcançar a juventude que está mais longe dos centros urbanos. O que é que muda, o que o senhor deixaria de mensagem para nós, encerrando essa cidadania? Qual é a capacidade transformadora que a frente vai ter? O que é que o senhor deixaria de recado para a gente encerrar essa cidadania? Bom, primeiro, eu queria novamente agradecer pela confiança que me foi atribuída de estar à frente, na condução da frente parlamentar mista, né, como eu disse bem, entre deputados e senadores, para discutir políticas públicas para a juventude. Isso, para mim, é uma grande honra e uma grande responsabilidade. Eu acho que o grande desafio nosso, e a secretária colocou bem, é a gente dialogar o máximo possível, né, entre o executivo, entre o legislativo, entre a sociedade civil organizada, entre o público jovem. Eu acho que nós vamos pensar daqui para frente em criar instrumentos de comunicação direta para que a gente possa ter uma interação. Não adianta estar aqui o senador, estar a secretária pensando no que é o ideal para os jovens se a gente não tiver o feedback ou o respaldo do que eles realmente pensam e querem. Então, o grande desafio é a gente ter essa boa interlocução com os jovens do Brasil todo, né? Desde os estados da região norte, do nordeste, do sul, do centro-oeste, do sudeste. Isso é essencial
porque isso vai nos dar parâmetros para apresentar, por exemplo, aqui na frente, que é uma frente legislativa, projetos de lei que alcancem a realidade deles, que possam estimular a geração de emprego, garantindo, às vezes, incentivos às empresas na contratação ou a desburocratização na contratação, pode ser um fator determinante, é um exemplo. Alguma política voltada também para o combate às drogas, que possa permitir que esse jovem que hoje enfrenta o alcoolismo ou algum outro tipo de droga, ele possa ser tratado de uma forma mais justa e digna, porque hoje nós temos as dificuldades dos centros de tratamento. Então, nós pretendemos implementar um canal direto do Parlamento com o jovem brasileiro e, claro, sempre com a participação ativa da Secretaria, porque isso é necessário e indispensável. Eu agradeço a presença de vocês aqui nos nossos estúdios. Nós já vamos encerrando. Tinha muito o que falar ainda, né? Porque esse é um assunto que rende muito, mas agradeço a presença de vocês. Eu agradeço também a você que nos acompanha. Lembrando que é possível você rever esse ou outros dos nossos programas por endereço eletrônico, senado.leg.br/tv. É possível também você acessar nosso canal do YouTube e você pode trazer suas sugestões e críticas por uma ligação gratuita, 0800 61 2211. Até a próxima.